O que acontece quando um homem que tem tudo decide que quer mais? Rodrigo Mendes, um titã multimilionário da indústria, entrou na sua audiência de divórcio com o sorriso de um predador. No seu braço não estava a sua esposa de 15 anos, a mãe dos seus filhos, mas a sua deslumbrante e jovem amante, Julieta. Ele pensava que tinha o plano perfeito para deixar a sua esposa, Amélia, sem nada, nem mesmo a sua dignidade. Ele estava prestes a acusá-la publicamente de infidelidade e a exigir um teste de paternidade para os seus 2 filhos. Mas nos corredores frios e silenciosos da justiça, um segredo esperava, um segredo trancado num envelope sobre a secretária da juíza. Rodrigo esperava uma vitória, mas estava a entrar numa armadilha perfeitamente montada, e a verdade codificada no ADN estava prestes a detonar todo o seu mundo. A vingança da historiadora de arte. O ar na sala 4B do Tribunal Superior de Lisboa era espesso com cheiro a papel velho e animosidade latente. Era um espaço estéril e impessoal, todo madeira polida e paredes de cor bege desbotada, concebido para despojar a paixão do conflito humano. Mas hoje falhou estrondosamente. A sala zumbia com uma energia palpável, um cocktail de antecipação e schadenfreude que se agarrava aos fatos feitos à medida dos advogados e aos sussurros abafados da galeria. No centro de tudo estava sentado Rodrigo Mendes. Ele não era apenas um homem, era uma instituição na indústria tecnológica de Portugal, o fundador e CEO da Dinâmica Etereia, uma empresa que tinha revolucionado o armazenamento de dados. Rodrigo era um menino prodígio do mundo da tecnologia e uma figura habitual em revistas sociais. Ele era bonito daquela maneira afiada e predatória que a imensa riqueza e o poder muitas vezes concedem. O seu fato era um Tom Ford feito à medida, um sussurro de cinzento carvão que provavelmente custava mais do que o carro do taquígrafo do tribunal. E no seu rosto, um sorriso. Não era um sorriso feliz, era um sorriso de suprema confiança, de um jogo já ganho. Ao seu lado, no espaço legalmente reservado para o seu advogado, estava sentada Julieta Rocha. A sua presença era o ato definitivo de guerra psicológica. Ela tinha 28 anos, com cabelo da cor da noite líquida e uns olhos que pareciam beber a luz. O seu vestido era uma bainha de carmesim que desafiava o ambiente sombrio, uma ousada declaração de vitória. De vez em quando, ela colocava uma mão perfeitamente arranjada no braço de Rodrigo, um gesto de propriedade. Ela era a amante, a destruidora de lares, e usava o título como uma coroa. Do outro lado do corredor estava Amélia Mendes. Se Rodrigo e Julieta eram um fogo furioso, Amélia era um lago gelado. Ela sentava-se com uma postura tão reta que parecia esculpida em gelo. O seu cabelo louro estava num coque simples e elegante. Ela usava um modesto vestido azul marinho, do tipo que denota dignidade tranquila, não rendição. Não havia lágrimas. O seu rosto era uma máscara de neutralidade plácida. O seu olhar não estava fixo no seu marido ou na sua amante, mas na formidável mulher sentada no estrado em frente a eles, a juíza Helena Valença. Para o mundo exterior, esta era uma história trágica, mas familiar. O brilhante multimilionário de meia-idade que descarta a sua leal esposa de longa data por um modelo mais novo. Os Media já tinham pintado o quadro. Amélia Mendes, a ex-historiadora de arte que tinha desistido de uma promissora carreira para criar uma família e apoiar a ascensão meteórica do seu marido, estava agora a ser descartada. Era um clichê, e Rodrigo contava com isso. Os clichês eram previsíveis. Ele controlava o previsível. Mas Amélia sabia algo que mais ninguém naquela sala sabia.
Ela sabia que a verdadeira história não era um clichê. Era um filme de terror, e ela era a Final Girl. A sua mente recuou 1 ano para a última vez que ela se sentiu verdadeiramente segura. Foi a gala anual do Farol da Inovação. Ela lembrava-se da sensação da seda fria do seu vestido, do peso do colar de diamantes que Rodrigo lhe tinha oferecido. A constelação, ele chamara-lhe. Ele tinha estado incandescente naquela noite, a encantar a todos, com o braço firmemente à volta da sua cintura. No seu discurso, ao aceitar outro prêmio, ele chamou-a de sua Estrela do Norte. Nada disto, ele tinha dito, a varrer com o braço o salão de baile brilhante. Seria possível sem a mulher mais inteligente, mais bonita e mais paciente do mundo, a minha esposa Amélia. A sala tinha aplaudido. Ela tinha corado a sentir o calor genuíno das suas palavras, ou o que ela pensava ser calor. Ao olhar para trás agora, ela percebeu que tinha sido uma atuação. Rodrigo era o CEO da sua própria vida, e todos os outros eram apenas empregados a desempenhar um papel. A primeira fenda na fachada tinha aparecido 3 meses depois. Era pequena, quase insignificante. Um aroma na gola da sua camisa quando ele chegou tarde à casa de um jantar aborrecido. Era um perfume que ela não reconhecia, um floral almiscarado pesado, jasmim e algo mais escuro. Ela perguntou-lhe sobre isso e ele riu-se. Deve ter sido a Sandra do marketing. Tu sabes que ela praticamente toma banho naquilo. Mas 1 semana depois, uma cobrança apareceu no extrato do seu cartão Amex Conjunto. A Pérola. 2 peças. Ele não lhe comprava lingerie da Pérola. Ele sabia que ela a achava impraticável. Quando ela perguntou, a sua explicação casual estava pronta. Um presente de aniversário para a minha irmã querida. Esqueci-me de te dizer. O aniversário da irmã dele era daqui a 6 meses. A pequena fenda ramificou-se em fissuras inegáveis. As noites fora tornaram-se mais frequentes. As viagens de negócios prolongavam-se sem aviso prévio. Ele tornou-se distante, o seu telemóvel guardado como um segredo de estado, o seu ecrã virado para longe dela sempre que ela entrava numa sala. A intimidade fácil que eles tinham partilhado durante 15 anos evaporou-se, substituída por um frio cortês e formal. Ele ainda desempenhava o papel de homem de família aos fins de semana, a levar os seus filhos, Léo, de 12 anos, e Sofia, de 8, ao parque. Mas os olhos dele estavam noutro lugar. Ele era um fantasma na sua extensa mansão no Estoril. Amélia não era tola. Ela tinha um mestrado em História da Arte da Universidade de Lisboa, especializada em detectar falsificações. Ela sabia como procurar inconsistências, a pincelada que não pertencia, o pigmento que era anacrônico. E a vida do seu marido tinha se tornado uma falsificação mal executada. A dor era algo físico, uma dor surda constante no seu peito. Este era o homem com quem ela tinha construído uma vida, o pai dos seus filhos. As noites eram o pior. Deitada sozinha na sua cama king size, o espaço vazio ao seu lado, uma ferida fria e aberta. Ela chorou até que não lhe restaram mais lágrimas, deixando a sua dor crua e sufocante. Então, numa terça-feira chuvosa, a dor transformou-se numa clareza gelada. Ela estava a ajudar a Sofia com um projeto escolar, quando uma notificação de e-mail piscou no iPad da família, que ainda tinha a sessão de Rodrigo iniciada. A linha de assunto era Projeto Rouxinol, reajuste de ativos. O remetente era Marco Costa,
o advogado corporativo notoriamente impiedoso de Rodrigo. A curiosidade lutou contra o seu sentido de privacidade. Ela clicou. O seu sangue gelou. Não era um projeto corporativo. Era um plano detalhado, uma estratégia meticulosamente elaborada para o divórcio. Descrevia a criação de corporações fantasma nas Ilhas Caimão, a transferência de ativos conjugais para contas ilocalizáveis e uma estratégia para desvalorizar as suas opções de ações em papel. Projeto Rouxinol era um plano para deixar a sua esposa com o mínimo que a lei permitiria, a proteger a grande maioria da sua fortuna de 500 milhões de euros. Mas foi o último parágrafo que a fez ofegar, a sua mão a voar para a boca para abafar um soluço. Fase 4. Alavancagem de caráter. Para garantir um acordo de custódia favorável e contrariar qualquer reivindicação de pensão de alimentos baseada no estilo de vida, contestaremos a paternidade das crianças. Isso colocará imediatamente Amélia na defensiva. Retratá-la-á como não sendo de confiança e moralmente comprometida, e mudará a narrativa a nosso favor. Infiltraremos isto nos nossos contactos dos média no momento apropriado. Eles iam dizer que o Léo e a Sofia não eram dele, os seus filhos, os seus bebés, o homem que ela tinha amado, o homem que tinha posto os seus filhos na cama e lhes tinha lido histórias, estava a planear renegá-los num tribunal para uma estratégia financeira. Ele ia rotulá-la de adúltera e bastardizar o seu próprio filho e filha para poupar dinheiro. Nesse momento, algo dentro de Amélia mudou. A esposa com o coração partido morreu e uma guerreira nasceu. A dor no seu peito não desapareceu, mas cristalizou-se em algo duro e afiado. A raiva. Ele tinha confundido a sua gentileza com fraqueza. Ele tinha confundido a sua devoção com estupidez. Ele estava prestes a descobrir o quão errado ele estava. Ela fechou o e-mail, a sua mente a acelerar. Ela tirou uma captura de ecrã com uma mão trêmula, enviou-a para o seu próprio telemóvel e depois apagou o e-mail original da reciclagem do iPad. Ele nunca saberia que ela o tinha visto. Ela olhou para o seu reflexo no ecrã escuro do dispositivo. A mulher traída e de cara cheia de lágrimas tinha desaparecido. No lugar dela estava uma estranha com olhos frios e determinados. Ricardo tinha começado uma guerra. Ele simplesmente não percebeu que ela já estava 2 passos à frente dele, armada com o seu próprio plano de batalha. E ela tinha uma arma que ele nunca poderia ter previsto: a verdade. Qual parte da estratégia de Amélia te impressionou mais? Deixa-nos a tua opinião nos comentários. Um dia depois de descobrir o projeto Rouxinol, Amélia Mendes fez 2 chamadas telefônicas. A primeira foi para um homem chamado David Santos. Eles conheceram-se na universidade. Enquanto Amélia seguia História de Arte, David tinha estudado na Faculdade de Direito de Lisboa. Ele era agora sócio num escritório de advogados de família em Lisboa, conhecido pela sua agudeza intelectual e pela sua tenacidade tranquila. Ele não era um cão de caça dos mídia como o advogado de Rodrigo, Marco Costa. Ele era um estrategista que ganhava os seus casos na fase de descoberta, não nas manchetes. Eles encontraram-se numa discreta pastelaria na Baixa, longe dos olhos indiscretos da elite da indústria tecnológica. Amélia contou-lhe tudo: as suspeitas, a frieza, o e-mail. Ela deslizou o telemóvel pela mesa, a mostrar-lhe a captura de ecrã do plano de batalha. David leu-o. A sua expressão endureceu com cada linha. Quando ele chegou à parte sobre a contestação da paternidade, ele olhou para ela, os seus olhos escuros cheios de uma mistura de descrença e fúria. A arrogância absoluta. Ele sussurrou, a abanar a cabeça.
Isto não é apenas um divórcio, Amélia. Isto é terra queimada. Ele está a planear aniquilar-te psicologicamente e a usar os teus filhos como munição. Este documento, isto é má prática. Isto é acusação maliciosa prestes a acontecer. Eu sei, disse Amélia, a sua voz firme. Ele pensa que eu vou desmoronar-me. Ele espera lágrimas e histeria. Ele não espera uma luta. Então, o que queres fazer? Perguntou David, a inclinar-se para a frente. Nós podemos apresentar o processo primeiro. Nós podemos usar este e-mail para mostrar a intenção. Conseguir que um juiz congele os ativos dele. Não, disse Amélia a interrompê-lo. A sua voz era firme. Isso é o que ele esperaria. Ele iria contrariar. Ele iria dizer que o e-mail era uma invenção. Ele ia nos enterrar em emoções durante anos. O advogado dele é um tubarão. Nós não podemos enfrentá-lo nos termos dele. Nós temos de o deixar cair na sua própria armadilha. David olhou para ela com um respeito recém-descoberto nos seus olhos. Diz-me o que tu estás a pensar. Ele quer contestar a paternidade, disse Amélia, com um calafrio no seu tom. Ele quer ficar no tribunal e acusar-me de ser uma esposa infiel e uma mentirosa. Ele quer exigir um teste de ADN. Ela fez uma pausa, a deixar o peso das palavras pairar no ar. Então nós vamos dar-lhe, mas nós vamos ter os resultados antes que ele sequer faça a pergunta. As sobrancelhas de David arquearam-se. Um teste de ADN privado, sem uma ordem judicial. Amélia, a cadeia de custódia seria difícil de estabelecer. Ele podia alegar que nós manipulamos as amostras. Nós não o vamos usar como evidência, David. Ela explicou, o seu plano a tomar forma mesmo enquanto ela falava. Nós vamos usá-lo como conhecimento. O conhecimento é poder. Nós vamos saber a resposta. Nós vamos deixá-lo fazer a sua vil acusação em tribunal aberto. Nós vamos deixá-lo humilhar-me. Nós vamos deixar o juiz ordenar o teste oficial. E quando os resultados regressarem, a sua própria noção será o instrumento da sua destruição. Ele não só será provado que está errado, ele será exposto como um mentiroso malicioso e uma fraude à frente do mundo inteiro. O seu caráter, a mesma coisa que ele está a tentar atacar, será destruído irrevogavelmente pela sua própria mão. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de David Santos. Amélia Mendes, tu és mais implacável do que ele. Ele ensinou-me, ela respondeu com um olhar inabalável. Ele simplesmente não sabe o quão boa aluna eu sou. A segunda chamada telefônica foi para uma discreta firma de investigação privada. O homem que ela contratou era um ex-detetive da polícia judiciária chamado Franco Pereira. Um homem brusco e direto nos seus 50 anos. Ela não precisava dele para provar o caso. A própria falta de jeito de Rodrigo já o tinha feito. Ela precisava dele para duas coisas: documentar a magnitude da infidelidade para o tribunal e obter a crucial amostra de ADN. Eu preciso de uma amostra do ADN do meu marido, ela disse a Franco no seu escritório desarrumado e anônimo. Um cabelo, uma chávena de café usada, qualquer coisa, mas tem de ser obtida de forma limpa e ele nunca pode saber. Franco assentiu imperturbável. O escritório é o mais fácil, as pessoas deixam ADN por todo o lado, nós vamos conseguir. Enquanto Franco se punha a trabalhar, Amélia começou a sua própria campanha silenciosa. Ela interpretou o papel da esposa alheia e ligeiramente triste na perfeição. Ela continuou a gerir a casa, a comparecer às funções escolares de Léo e Sofia e a organizar os ocasionais jantares. Ela sorria educadamente a Rodrigo durante os raros momentos em que eles estavam juntos, uma máscara serena que escondia o fogo furioso por baixo. Ele confundiu a calma dela com resignação, a sua quietude com derrota.
A arrogância dele era a sua maior aliada. Franco entregou a mercadoria 2 semanas depois. A sua equipa tinha seguido Rodrigo e Julieta para um luxuoso hotel no Porto para uma conferência de fim de semana. Ele forneceu a Amélia uma pasta que continha dezenas de fotos de alta resolução. Rodrigo e Julieta a beijarem-se na piscina, de mãos dadas no jantar, a entrarem juntos no seu quarto de hotel. Era uma prova clínica e irrefutável. Mas a coisa mais importante que ele lhe entregou foi um pequeno saco de evidência. Lá dentro havia uma única chávena de café descartável do Starbucks. Ele atirou-a para um caixote do lixo público a caminho do escritório esta manhã, disse Franco. É toda tua. O próximo passo foi o mais doloroso. Ela tinha de obter amostras dos seus próprios filhos. Ela esperou até que eles adormeceram. Ela entrou primeiro no quarto de Léo, a luz da lua a entrar pela janela, a iluminar o rosto do menino que tinha os olhos do pai. O seu coração doeu. Isto parecia uma traição, mas ela sabia que era um escudo necessário para o proteger de uma muito maior. Com um pequeno par de tesouras esterilizadas, ela cortou um pequeno e imperceptível pedaço de cabelo da nuca dele. Ela fez o mesmo com Sofia, o cabelo louro e suave da sua filha, como seda entre os seus dedos. Ela selou em sacos separados. Ela usou um cotonete esterilizado na sua própria bochecha. Depois, ela embalou as 3 amostras, a chávena de café, os 2 pedaços de cabelo e o seu próprio cotonete, e enviou-os através de um serviço de mensageiro médico para um laboratório de ADN de renome noutro distrito, um que se especializava em testes discretos e legalmente defensáveis. O formulário de pedido foi submetido sob o nome de David Santos, não o dela. Enquanto ela esperava pelos resultados, Rodrigo fez a sua jogada. Ele sentou-a na sua cavernosa sala de estar, a que tinha janelas do chão ao teto com vista para a baía. Ele não olhou para ela, a focar-se num ponto na parede distante. Amélia, isto não está a funcionar. Ele começou, a sua voz desprovida de emoção. Nós tornamo-nos distantes. Eu penso que é hora de nós seguirmos caminhos separados. Eu já falei com o meu advogado e ele vai entrar em contato com o teu. Amélia tinha ensaiado este momento 1000 vezes na sua mente. Ela não chorou, ela não gritou, ela simplesmente assentiu. Eu percebo. A falta de reação dela pareceu incomodá-lo. Ele esperava uma cena. Eu serei generoso, claro, disse ele, a mentira a saber as cinzas na sua própria boca. Eu quero o melhor para as crianças. Claro, disse ela, a sua voz uma imitação perfeita de aceitação cansada. Ele finalmente olhou para ela. Um vislumbre de algo, seria pena ou desdém, nos olhos dele. Eu vou sair amanhã. Eu arranjei um penthouse na cidade. A minha assistente vai encarregar-se de embalar as minhas coisas. Bom, disse ela. Ele levantou-se, claramente desconcertado pela sua compostura. Isto não estava a ir de acordo com o guião dele. Ele saiu da sala sem dizer mais uma palavra. No dia seguinte, ele tinha se ido. 2 dias depois, David Santos recebeu o pedido de divórcio oficial de Marco Costa. E era exatamente como o e-mail tinha prometido. Rodrigo estava a pedir a custódia exclusiva a citar a instabilidade de Amélia. E lá, na página 4, estava a cláusula bomba. E, adicionalmente, o peticionário tem sérias razões para acreditar que não é o pai biológico dos 2 filhos nascidos durante o casamento e irá mover a corte para ordenar um teste de paternidade para resolver esta questão. A notícia, quando inevitavelmente vazou para a imprensa, foi um furacão de categoria 5. As manchetes eram brutais. Divórcio de magnata da tecnologia, surpresa, traição secreta da esposa e bomba de paternidade. Quem é o pai? Amélia tornou-se uma pária da noite para o dia. As
As mães na escola privada dos seus filhos viravam-lhe as costas quando ela se aproximava. Ela foi fotografada por paparazzi, a parecer desgastada a caminho do supermercado. Online, os trolls eram impiedosos, a chamá-la de caçadora de fortunas, mentirosa, adúltera, que tinha apanhado um grande homem. Rodrigo e Julieta, entretanto, foram fotografados a parecerem sombrios e unidos, um retrato de duas pessoas a enfrentarem corajosamente uma traição devastadora. Através de tudo, Amélia manteve-se em silêncio. Ela desativou as suas redes sociais. Deu instruções à escola de Léo e Sofia para não permitirem a entrada de mídia nas instalações. Ela tornou-se uma reclusa na sua própria casa, o seu único contato com o mundo exterior sendo David Santos. A pressão é imensa, Amélia, ele disse-lhe ao telefone. Eles estão a pintar uma narrativa e neste momento nós estamos a deixá-los. Deixa-os, Amélia respondeu, a sua voz calma. Deixa-os construir o pedestal tão alto quanto eles quiserem. Isso fará a queda muito mais espetacular. No dia anterior à primeira audiência judicial, um e-mail seguro e encriptado chegou do laboratório de ADN. David Santos abriu-o no seu escritório com Amélia numa videochamada. Era um simples documento PDF, uma série de gráficos e números, mas no fundo havia um resumo. Probabilidade de correspondência. Rodrigo Mendes e Léo Mendes, 99,99%. Probabilidade de correspondência. Rodrigo Mendes e Sofia Mendes, 99,99%. Amélia fechou os olhos. Uma única lágrima quente finalmente escapou e traçou um caminho pela sua bochecha. Não era uma lágrima de tristeza. Era uma lágrima de reivindicação. Nós conseguimos, disse David, a sua voz cheia de uma satisfação sombria. A bala de prata. Bom, disse Amélia a abrir os olhos. Eles estavam claros e frios, como um céu de inverno. Agora é só deixá-lo carregar a arma e apontá-la para a sua própria cabeça. A revelação de Amélia deixou-te chocado? Não te esqueças de gostar deste vídeo para partilharmos mais histórias de triunfo. As semanas que antecederam a audiência preliminar foram uma aula magistral de guerra psicológica orquestrada por Rodrigo e o seu advogado, Marco Costa. Costa, um homem com um sorriso reptiliano e uma reputação de queimar a terra dos seus adversários legais, lançou um ataque mediático em larga escala. Fontes cuidadosamente selecionadas e próximas do casal começaram a vazar histórias para as colunas de fofocas e blogs de tecnologia. Uma história sugeria que Amélia tinha andado a ter um caso de longa data com um negociante de arte boêmio do seu passado. Outra insinuava o seu comportamento errático e os seus gastos extravagantes e irresponsáveis. Eles estavam a construir um caso no Tribunal da Opinião Pública, a elaborar meticulosamente uma imagem de Amélia como uma mulher instável e não sendo de confiança, perfeitamente capaz de enganar o seu marido durante 15 anos. A narrativa era simples e eficaz. Rodrigo Mendes, o brilhante visionário, tinha sido a vítima da traição definitiva. Amélia enfrentou a tempestade de dentro das paredes da mansão do Estoril. Ela sentia-se como uma prisioneira, os sussurros e as manchetes a formarem barras invisíveis à sua volta. A parte mais difícil foi proteger as crianças. Léo, aos seus 12 anos, era velho o suficiente para sentir a tensão. Ele viu os paparazzi a espreitarem no final da sua longa entrada e fazia-lhe perguntas que Amélia não conseguia responder. Mãe, por que é que aquelas pessoas estão sempre a tirar fotografias? Por que é que o pai vive noutro sítio? Ele perguntou numa noite com uma voz pequena. Amélia abraçou-o, o seu coração a contrair-se. O pai e eu estamos a ter alguns desentendimentos de adultos, querido. Mas nós os dois amamos-te a ti e a Sofia mais do que tudo no mundo.
Isso nunca vai mudar. Era uma meia-verdade, mas era a única que ela podia dar. Enquanto isso, David Santos estava a jogar um jogo muito diferente. Enquanto Marco Costa estava ocupado a falar com os repórteres, David estava enterrado em papelada a apresentar moção atrás de moção para a divulgação financeira. Ele pediu cada extrato bancário, cada e-mail, cada contrato relacionado com a labiríntica estrutura corporativa de Rodrigo. O escritório de Costa respondeu com um dilúvio de papel. Milhares de páginas de documentos irrelevantes. Uma tática clássica de esconder uma agulha num palheiro. Mas David tinha contratado uma equipa de contabilistas forenses a dizer-lhes para procurarem as corporações fantasma específicas mencionadas no e-mail do projeto Rouxinol. Investimentos Rouxinol S.A., Ativos Garça Azul Inc. e uma dúzia de outras. Ele pensa que ele é mais inteligente do que toda a gente, David disse a Amélia durante uma das suas chamadas noturnas. Homens como Rodrigo pensam que as regras são para outras pessoas. Eles tornam-se descuidados. Ele moveu milhões, mas ele deixou um rastro. Nós só temos de o encontrar. A audiência pré-julgamento era uma formalidade, mas crucial. Era onde a equipa de Rodrigo iria apresentar formalmente a sua moção para obrigar o teste de paternidade. Eles reuniram-se no escritório da juíza Valença, uma sala que se sentia mais como uma biblioteca, com estantes cheias de livros de leis encadernados em pele. Rodrigo estava lá, a exudar uma confiança sombria. Marco Costa fez todo o discurso, a sua voz suave e razoável, enquanto ele expunha o seu infeliz, mas necessário pedido. Meritíssima juíza, começou Costa, o meu cliente não tomou esta decisão de ânimo leve. Com grande tristeza, ele tem de enfrentar a possibilidade de um profundo engano. Para o bem da sua própria paz de espírito e para o futuro bem-estar e clareza das crianças, nós acreditamos que um teste de paternidade é a única forma de avançar com uma base de verdade. A juíza Valença, uma mulher nos seus 60 anos, com olhos afiados e inteligentes que não perdiam nada, ouviu sem expressão. Ela olhou para David e Amélia. Senhor Santos, a sua resposta. David levantou-se. Meritíssima juíza, a minha cliente considera esta acusação infundada, insultuosa e profundamente maliciosa. É uma tentativa transparente de prejudicar a reputação dela e ganhar vantagem nestes procedimentos. É um assassinato de caráter, simples e direto. Amélia sentou-se imóvel, com as mãos entrelaçadas no seu colo, o seu olhar fixo na juíza. Ela interpretou o seu papel na perfeição, a irradiar a tranquila devastação de uma mulher falsamente acusada. Costa sorriu presunçosamente. Se a acusação é infundada, então a sua cliente não devia ter qualquer objeção a um simples teste para limpar o seu nome. A resistência dela apenas alimenta as preocupações do meu cliente. Era o ponto de viragem. David tinha a treinado para isto. Ele fez uma pausa, como se estivesse a considerar as suas opções. A minha cliente não resiste à verdade, Sr. Costa. Ela tem nojo da mentira. No entanto, ele virou-se para a juíza. Para pôr fim a esta especulação vil e pública e para proteger os seus filhos de mais incerteza, ela irá consentir que a corte ordene o teste. Tenhamos a verdade de uma vez por todas. Os olhos de Rodrigo brilharam com triunfo. Ele tinha ganho. Ele tinha-la forçado a agir. Ela tinha aceite precisamente o que na sua mente a iria expor e arruinar. Ele deu a Amélia um olhar de fria pena. A juíza Valença assentiu secamente. Muito bem. O tribunal ordena um teste de ADN certificado medicamente para o Sr. Mendes e os dois menores, Léo e Sofia Mendes. As amostras serão recolhidas por um laboratório designado pelo tribunal.
Os resultados serão entregues diretamente a este tribunal, selados para serem abertos na próxima audiência. Entendido? Sim, meritíssima juíza. Ambos os advogados disseram em uníssono. A armadilha já estava oficialmente montada, preparada e sancionada pelo próprio sistema legal. Nos dias seguintes, a recolha de amostras ordenada pelo tribunal foi feita. Uma enfermeira do laboratório designado foi à casa de Amélia para tirar cotonetes das bochechas das crianças. Outra encontrou-se com Rodrigo no seu escritório no centro. Tudo foi muito clínico e estéril. Para Rodrigo, era o último prego no caixão de Amélia. Ele estava tão seguro da sua vitória, tão envolvido na sua narrativa da traição dela, que ele nem sequer considerou a possibilidade de que ele estava errado. O seu ego não o iria permitir. Nos bastidores, a equipa de contabilistas forenses de David finalmente encontrou ouro. Eles encontraram o rasto. A seguir as migalhas de pão de uma única transferência bancária, eles desenrolaram uma teia de contas que se estendia desde as Ilhas Caimão até a Suíça. Eles encontraram investimentos Rouxinol, tal como o e-mail tinha descrito. Eles documentaram mais de 150 milhões de euros em ativos conjugais, dinheiro, ações, escrituras de propriedade, que tinham sido sistemática e ilegalmente desviados para estas contas nos 6 meses anteriores a Rodrigo ter pedido o divórcio. Era um caso claro de fraude criminal, mas David encontrou algo mais. Algo ainda mais incriminatório. Enquanto investigava as transferências, ele notou um pagamento recorrente, uma transferência mensal de uma das contas offshore para um fundo fiduciário privado. A beneficiária do fundo fiduciário, Julieta Rocha. Isto não era apenas um caso. Era um acordo financeiro. Rodrigo não estava apenas a ser infiel à sua esposa. Ele estava a pagar a sua amante com os mesmos fundos conjugais que ele estava a esconder de Amélia. Isto muda tudo, disse David, a mostrar a Amélia os rastros bancários. Ela não é apenas a outra mulher. Ela é uma co-conspiradora paga. Ela sabia dos ativos escondidos. Ela estava a beneficiar-se deles. Ela é tão culpada como ele. Amélia olhou para as impressões. A sua expressão indecifrável. Ela pensou no olhar presunçoso de Julieta, o seu vestido carmesim, a sua mão no braço de Rodrigo no tribunal. Não era amor. Era uma transação de negócio. Mais uma coisa, Amélia, disse David, a sua voz baixa. Ele deslizou outro documento sobre a sua secretária. Era uma verificação de antecedentes de Julieta Rocha. As redes sociais dela são impecáveis, muito cuidadosamente curadas. Mas tu não podes apagar tudo. O meu investigador cavou fundo. Olha para isto. Ele apontou para um site de casamento de 2 anos antes. Era para Julieta Rocha e um homem chamado Dr. Marco Vicente, um cardiologista respeitável. O site estava cheio de fotos sorridentes, depoimentos sobre o amor deles, uma lista de presentes. Mas o casamento nunca tinha acontecido. Tinha sido cancelado apenas algumas semanas antes da data. Ele cancelou? Perguntou Amélia. Não, disse David. Ela? De acordo com a fonte do meu investigador, uma dama de honor ressentida, ela terminou de repente. Ela disse que tinha conhecido alguém que lhe podia dar a vida que ela merecia. Isto foi há cerca de 18 meses. Exatamente quando o relatório da PJ do Franco sugere que o caso com o Rodrigo começou. Julieta completou as ligações. Exatamente, David confirmou. Ela deixou um cardiologista por um multimilionário, mas fica ainda melhor. O meu investigador encontrou o Dr. Vicente. Ele ainda está de coração partido e zangado. Ele disse que a Julieta se tornou obcecada com o Rodrigo Mendes depois que a firma dela foi contratada para fazer um trabalho de marketing para a dinâmica Eteria.
Ele disse que ela falava dele constantemente, e ele disse que pouco antes de ela terminar o noivado, ela disse-lhe algo que ela pensou que era um plano brilhante. David inclinou-se. A sua voz apenas um sussurro. Ela disse ao noivo que o seu novo homem estava num casamento sem saída e que eles tinham um plano para o tirar dele. Um plano que envolvia ele descobrir que a sua esposa o tinha enganado para que ele pudesse proteger os seus ativos e obter a custódia das crianças. Marco pensou que ela estava louca, delirante. Ele nunca imaginou que fosse real. Amélia olhou para David, a sua mente a dar voltas. Isto não era apenas uma conspiração entre Rodrigo e o seu advogado. Julieta estava envolvida desde o início. Ela não era apenas uma passageira. Ela estava ao leme. Tu consegues fazer com que ele testemunhe ou assine uma declaração jurada? Perguntou Amélia, a sua voz a tremer com a magnitude desta revelação. David sorriu. O Dr. Vicente é um homem de princípios e um homem de ressentimento. Ele já assinou uma declaração jurada. Nós temos os dois. Agora, eles tinham um ataque de 3 frentes: a armadilha da paternidade, a fraude financeira e a conspiração, confirmada pelo ex-noivo da amante. O palco já não estava simplesmente montado. Estava com explosivos, e Rodrigo e Julieta estavam prestes a caminhar diretamente para o centro dele, a sorrir. O que farias se descobrires uma traição tão maquiavélica? Deixa a tua opinião nos comentários. A manhã da audiência chegou envolta numa densa neblina costeira que parecia abafar toda a cidade. Amélia escolheu a sua armadura com cuidado. O mesmo simples vestido azul marinho. Era o seu uniforme de tranquila resolução. Enquanto ela conduzia para o tribunal com David, ela sentiu uma estranha sensação de calma. O medo e a ansiedade que a tinham assombrado durante meses tinham se esgotado, a deixar apenas uma clareza fria e dura. Eles entraram na sala 4B, numa cena de caos apenas controlado. A galeria estava lotada. Os repórteres rabiscavam furiosamente nos seus cadernos. Marco Costa estava a fazer corte com alguns jornalistas, a falar em tons baixos e confidenciais. E depois Rodrigo chegou. Ele entrou como se fosse um set de filmagem onde ele era a estrela. O sorriso estava de volta, mais largo e mais confiante do que nunca. No seu braço, mais uma vez, estava Julieta Rocha, num vestido cor de creme que abraçava as suas curvas. Eles eram uma visão de poder e vitória. Eles tomaram os seus lugares. Rodrigo a acenar secamente para o seu advogado, a ignorar Amélia completamente. Ele nem sequer olhou na direção dela. Para ele, ela já era um fantasma, uma nota de rodapé na sua nova vida triunfante. Todos de pé! Gritou o oficial de justiça enquanto a juíza Helena Valença entrava na sala, as suas togas negras a flutuarem atrás dela. Ela sentou-se, o seu rosto uma máscara impassível, e examinou a sala por cima dos seus óculos. O ruído ambiente morreu instantaneamente. Estamos aqui hoje para continuar os procedimentos de divórcio de Mendes contra Mendes. A juíza Valença começou, a sua voz nítida e autoritária. O ponto principal do dia é deslacrar e anunciar os resultados do teste de paternidade ordenado pelo tribunal. Sr. Costa, uma vez que esta foi a sua moção, eu presumo que o senhor está ansioso para proceder. Estamos, meritíssima juíza, disse Marco Costa, a levantar-se. Ele lançou um olhar de simpatia teatral para o seu cliente. O Sr. Mendes está preparado para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Amélia podia sentir a energia presunçosa de Rodrigo a irradiar do outro lado do corredor. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente na sua cadeira, como um velocista nos blocos de partida, à espera do tiro que assinalaria a sua vitória. Julieta colocou uma mão tranquilizadora nas costas dele. A juíza Valença pegou num grande envelope selado da sua secretária.
O selo do laboratório designado pelo tribunal era visível em cera carmesim. Com um pequeno e afiado abre-cartas, ela deslizou-o para o abrir. O som foi anormalmente alto na sala silenciosa. Ela tirou uma única folha de papel e desdobrou-a. Ela leu-a para si mesma primeiro, os seus olhos a percorrerem a página. Por um segundo fugaz, a sua fachada inexpressiva pareceu rachar. Um vislumbre de algo, nojo, surpresa, cruzou as suas feições antes de ser suprimido. Ela levantou o olhar. O seu olhar moveu-se do papel diretamente para Rodrigo Mendes. "Senhor Mendes", disse ela, a sua voz como gelo a quebrar, "o tribunal recebeu a análise oficial e autenticada do ADN." Toda a sala prendeu a respiração. O sorriso de Rodrigo estava congelado no seu rosto. "De acordo com os resultados", a juíza Valença continuou, a sua voz a ressoar com clareza, "a probabilidade de o senhor Rodrigo Miguel Mendes ser o pai biológico do menor Léo José Mendes é de 99,999%. O coletivo percorreu a galeria. O sorriso de Rodrigo não apenas vacilou, ele estilhaçou-se. A cor esvaiu-se do seu rosto, a deixar para trás uma máscara pálida e de mandíbula caída de descrença. Ele olhou para a juíza como se ela tivesse acabado de começar a falar uma língua estrangeira. A juíza Valença não tinha terminado. "Adicionalmente, a probabilidade de o senhor Rodrigo Miguel Mendes ser o pai biológico da menor Sofia Ana Mendes é de 99,999%. Ela pousou o papel sobre a sua secretária. "Que fique registrado que a paternidade das crianças está, por sua própria moção, Sr. Mendes, estabelecida para além de qualquer dúvida científica. O senhor é o pai delas." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo virou a cabeça para olhar para Marco Costa, os seus olhos arregalados de pânico e fúria. Costa parecia igualmente atordoado, com a boca ligeiramente aberta. A mão de Julieta, que tinha estado nas costas de Rodrigo, foi retirada como se ela tivesse tocado num fogão quente. O seu rosto era uma tela de puro choque. Este foi o primeiro golpe. Mas Amélia e David sabiam que era apenas o prelúdio. Antes que Costa pudesse recuperar e balbuciar uma resposta, David Santos levantou-se. "Meritíssima juíza", disse ele, a sua voz calma, mas a ressoar em cada canto da sala. A juíza Valença dirigiu-lhe o seu olhar perspicaz. "Senhor Santos, uma vez que a afirmação central do Sr. Mendes, uma afirmação que ele e o seu advogado têm processado de forma pública e viciosa, foi agora provada ser uma falsidade categórica e maliciosa, nós temos vários assuntos que queremos levar à atenção da corte." Costa finalmente encontrou a sua voz. "Objeção. Isto não está na ordem do dia." "Rejeitada", a juíza Valença respondeu, os seus olhos a estreitarem-se para Costa. "O senhor abriu esta porta, advogado. O senhor pôs o caráter e a moralidade da senhora Mendes em julgamento público com base numa mentira. Estou inclinada a ouvir o que o senhor Santos tem para dizer. Prossiga." David assentiu. "Obrigado, meritíssima juíza. Durante os últimos meses, a minha cliente foi sujeita a uma implacável campanha de difamação, tudo com base na mentira que acabou de ser exposta. Mas o engano do Sr. Mendes é muito mais profundo do que o assassinato de caráter. Ele também se envolveu numa campanha sistemática e ilegal para defraudar a minha cliente da sua parte legítima da herança conjugal. Ele caminhou até ao escrivão e entregou-lhe uma pasta grossa. Meritíssima juíza, este é um relatório de contabilidade forense completo. Ele detalha a criação de inúmeras corporações fantasma no exterior, com nomes como Investimentos Rouxinol, e documenta a transferência ilegal de mais de 150 milhões de euros em ativos conjugais para estas contas ilocalizáveis nos 6 meses anteriores a Rodrigo ter pedido o divórcio.
Uma onda de choque percorreu a sala do tribunal, 10 vezes mais poderosa do que a primeira. Os repórteres escreviam tão rápido que as suas canetas pareciam deitar fumo. Rodrigo parecia ter sido atingido fisicamente. Ele já não era um predador. Ele era uma presa apanhada no brilho de um holofote, e ele estava a começar a procurar uma rota de fuga. Isto é um ultraje, Marco Costa berrou, mas a sua objeção não tinha convicção. Ele parecia aterrorizado. De facto, é um ultraje, Sr. Costa, disse a juíza Valença friamente, a folhear as primeiras páginas da pasta que David lhe tinha dado. Isto parece ser um caso prima facie de fraude e perjúrio, dadas as divulgações financeiras que o Sr. Mendes já apresentou a este tribunal. Ela olhou de volta para Rodrigo, os seus olhos cheios de desprezo descarado. Sr. Mendes, o senhor está numa quantidade catastrófica de problemas legais. Mas David Santos não tinha terminado. Ele levantou a mão para pedir silêncio. E finalmente, meritíssima juíza, disse ele, a sua voz a baixar ligeiramente, a puxar todos para mais perto. Toda esta farsa dolorosa, as falsas acusações, a humilhação pública da minha cliente, a tentativa de renegá-los como seus próprios filhos, não foi um ato espontâneo de um homem equivocado. Foi uma conspiração premeditada. Ele virou o corpo ligeiramente para incluir não apenas Rodrigo, mas também Julieta na sua linha de visão. Uma conspiração não apenas entre o Sr. Mendes e a sua equipa legal, mas uma que ativamente envolveu a sua amante, a senhora Julieta Rocha. Julieta, que tinha estado a encolher-se no seu lugar, agora levantou o olhar, os seus olhos arregalados de terror. Objeção, meritíssima juíza. Ele está a atacar sem fundamento uma civil nesta sala de tribunal, gritou Costa. É infundado, Sr. Santos? Perguntou a juíza Valença com a voz perigosamente calma. Não, meritíssima juíza, David respondeu. Ele tirou outro documento. Esta é uma declaração jurada e autenticada do Dr. Marco Vicente. Com a menção do nome, toda a cor esvaiu-se do rosto de Julieta. Ela olhou para Rodrigo com um olhar desesperado e suplicante nos seus olhos. Mas Rodrigo não estava a olhar para ela. Ele estava a olhar para David Santos com um ódio puro e não adulterado. O Dr. Vicente, continuou David, foi o noivo da senhora Rocha, até que ela terminou abruptamente o noivado há 18 meses para começar o seu caso com o Sr. Mendes. Na sua declaração jurada, o Dr. Vicente testemunha sob pena de perjúrio que a senhora Rocha lhe descreveu todo o plano. Um plano onde ela e o Sr. Mendes iriam fabricar uma narrativa de infidelidade da esposa, o que permitiria ao Sr. Mendes pedir o divórcio, esconder os seus ativos e contestar a paternidade para obter a custódia total e deixar a sua esposa sem nada. Ela descreveu-o ao seu noivo como o plano perfeito deles. David deixou as palavras pairarem no ar. O segundo e mais poderoso, bang! A sala do tribunal explodiu. A juíza bateu com o seu martelo, mas foi inútil contra a maré de choque e indignação. Julieta Rocha quebrou. A sua fachada cuidadosamente construída de calma sofisticada desmoronou-se em pó. Ela levantou-se, a sua cadeira a raspar ruidosamente no chão, e apontou um dedo trêmulo para Rodrigo. Tu disseste-me que ia funcionar! Ela gritou, a sua voz estridente de pânico. Tu disseste-me que ela ia quebrar! Tu disseste-me que os teus advogados tinham tudo tratado! Tu prometeste-me tudo! Rodrigo olhou para ela, o seu rosto uma máscara de total desprezo. Cala-te, sua tola, ele sibilou. Mas era tarde demais. O seu arrebato público foi uma confissão. Ela tinha acabado de admitir toda a conspiração em tribunal aberto. A juíza Valença bateu com o seu martelo, 3 batidas altas e ensurdecedoras. Silêncio! Ela berrou, a sua voz a ressoar com autoridade.
A sala finalmente ficou em silêncio. Ela apontou um dedo para Julieta. Senhora Rocha, a senhora vai sentar-se e não vai dizer mais uma palavra, ou eu vou mandá-la retirar e detê-la por desobediência. Depois, ela fixou o seu olhar gélido em Rodrigo Mendes. Senhor Mendes, as suas ações nesta sala e antes delas são as mais repreensíveis que eu já vi nos meus 15 anos neste estrado. O senhor cometeu perjúrio, o senhor cometeu fraude, o senhor tentou de forma maliciosa defraudar a sua esposa e traumatizar os seus próprios filhos para obter ganhos financeiros. O senhor abusou do sistema judicial e fez uma farsa deste tribunal. Ela inclinou-se para a frente. Este processo de divórcio é agora o menor dos seus problemas. Eu estou a remeter todo este caso, a fraude financeira, o perjúrio, a conspiração, para o Ministério Público para uma investigação criminal imediata. Ela olhou para o oficial de justiça. As pastas de evidência do Sr. Santos devem ser seladas e entregues ao Ministério Público no final do dia. Ela olhou para Marco Costa. E o senhor advogado está perigosamente perto de ser implicado nesta conspiração. Eu aconselho-o a contratar o seu próprio advogado. Finalmente, o olhar dela suavizou por um momento enquanto ela olhava para Amélia. Era um olhar de profundo respeito. Amélia olhou de volta e deu um único, quase imperceptível, aceno de cabeça. Ela não tinha dito uma palavra. Ela não precisou. Rodrigo Mendes, o titã multimilionário, o senhor do universo, sentou-se desamparado na sua cadeira, completamente desfeito. O seu sorriso tinha desaparecido, substituído pelo olhar vazio e aterrorizado de um homem cujo mundo tinha acabado de ser total e completamente apagado por uma verdade que ele tinha sido demasiado arrogante para sequer considerar. A verdade triunfou. Não te esqueças de gostar, comentar e subscrever o canal para mais histórias de resiliência e justiça. O desenlace da detonação no tribunal foi rápido e brutal. A história não foi apenas uma notícia, foi um fenômeno global. O plano de divórcio do multimilionário implode. Fraude, perjúrio e um escândalo de falsa paternidade, gritavam as manchetes. A narrativa que Rodrigo e Costa tinham construído tão cuidadosamente estilhaçou-se e a metralha destruiu as suas reputações. Rodrigo Mendes foi detido 2 dias depois. A imagem do titã da indústria com algemas, o seu rosto pálido e desgastado, a ser levado para um carro da polícia, tornou-se a foto que definiu a sua queda. A dinâmica etérea convocou uma reunião de emergência do Conselho e demitiu-o sumariamente como CEO, emitindo uma declaração pública a denunciar a sua deplorável conduta pessoal. As ações da empresa caíram mais de 40%, aniquilando milhares de milhões em valor. O Deus-Rei de Portugal tinha sido destronado. Marco Costa, a enfrentar a desqualificação e uma possível acusação como co-conspirador, imediatamente fez um acordo com o Ministério Público para testemunhar contra o seu ex-cliente em troca de imunidade. Julieta Rocha desapareceu. Despedida do seu trabalho e a enfrentar os seus próprios problemas legais, ela tornou-se um fantasma. As suas redes sociais foram eliminadas. O seu apartamento foi esvaziado. Os vestidos carmesim e creme foram substituídos pelo brilho duro da infâmia pública. A vida que ela tinha conspirado para roubar tinha se tornado um pesadelo do qual ela não podia escapar. Para Amélia, a vitória foi silenciosa, mas total. Com os ativos de Rodrigo descongelados e a sua fraude exposta, o acordo de divórcio foi rápido e impressionante. Ela recebeu 60% da herança conjugal, uma soma que totalizou centenas de milhões de euros. Ela recebeu a custódia legal e física total de Léo e Sofia,
com os direitos de visita de Rodrigo supervisionados e condicionados a uma extensa avaliação psicológica. Ela também ganhou a propriedade da mansão do Estoril, mas Amélia não queria a mansão. Era uma gaiola dourada cheia dos fantasmas das mentiras. A primeira coisa que ela fez foi colocá-la à venda. 6 meses depois, a poeira tinha começado a assentar. O mundo tinha passado para o seu próximo escândalo, e o nome de Rodrigo Mendes era agora uma história de alerta sussurrada nas salas de reuniões. Ele estava em liberdade sob fiança, à espera de um julgamento criminal que era quase certo que ele perderia. Amélia e os seus filhos viviam numa bela casa cheia de luz em Sintra, longe da agitação de Lisboa. Era mais pequena do que a mansão do Estoril, mas sentia-se infinitamente maior. Era um lar, não uma sala de exposição. Tinha um jardim extenso, onde Sofia plantava girassóis, e uma sala de música onde Léo estava a aprender a tocar guitarra. Os paparazzi tinham se ido, os sussurros tinham se desvanecido. As suas vidas eram, felizmente, maravilhosamente normais. Amélia tinha redescoberto a mulher que ela era antes de se tornar a senhora Rodrigo Mendes. Ela tinha começado uma pequena firma de consultoria de arte privada, a aconselhar colecionadores e a autenticar peças. As mesmas habilidades que ela tinha usado para desconstruir a teia de mentiras do seu marido. Ela encontrou alegria no trabalho e em usar a sua mente e a sua paixão novamente. Numa tarde de outono, ela estava sentada no seu alpendre, com uma chávena de chá, a aquecer as suas mãos, a ver os seus filhos a brincarem no relvado. Eles estavam a rir-se, um som que era puro e sem carga. Leo levantou o olhar e olhou para ela, a dar-lhe um sorriso largo e fácil. Era um sorriso genuíno, cheio de amor e segurança. Era tudo o que o sorriso de Rodrigo nunca tinha sido. David Santos veio visitá-la, a trazer papelada para assinar. Eles sentaram-se juntos no alpendre, um silêncio confortável entre eles. Sabes, disse David, a olhar para o pátio, eu lidei com centenas de casos de divórcio. A maioria deles termina com amargura e terra queimada. Eu nunca vi um a terminar com... Bem, com isto. Com o quê? Perguntou Amélia. Com paz, ele disse. Ele propôs-se a destruir-te, Amélia. Em vez disso, tu encontraste-te a ti mesma. Amélia considerou as suas palavras. Ele tinha razão. No fogo da traição de Rodrigo, ela tinha sido forjada em alguém mais forte, mais resiliente e mais ferozmente protetora da sua própria felicidade do que ela alguma vez soube que podia ser. Ela tinha perdido um marido e uma vida que ela pensava que queria, mas ela tinha ganho-se a si mesma e a um futuro que era inteiramente dela. Uma brisa sussurrou através das árvores, a trazer o cheiro a sal do rio e o som das risadas dos seus filhos. Ela respirou fundo e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se completa e totalmente livre. A guerra tinha terminado e ela tinha ganho. Não a lutar com as armas dele de crueldade e engano, mas com a sua própria inteligência, paciência e o inegável poder da verdade. A história de Amélia é um lembrete poderoso de que a verdade é a arma que nunca falha. Se esta história de justiça e reivindicação te tocou, por favor, goste para mostrar o teu apoio. Partilhe este vídeo com alguém que precise de um lembrete de que a força vem em muitas formas e a verdade virá sempre à tona.